Deus, nos 10 mandamentos da lei de Deus que Ele deu, Ele disse isso aqui, versículo 12 do capítulo 20, coloca aqui, meu filho, de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo 12. Eu só vou ler quando ele colocar na tela, para todo mundo acompanhar, tá bom? Glória a Deus. Olha aqui, honra a teu pai e a tua mãe, para que assim prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora eu chamo a atenção da igreja para este versículo da palavra, entre outros, que nós vamos ouvir nesta noite. Queridos, preste atenção aqui, olhe para mim, veja aqui, se Deus falou desta forma aqui, é porque Deus, Ele se preocupa com uma instituição que foi criada por Ele mesmo, que se chama família. A família é uma instituição criada pelo próprio Deus, e Deus ama e cuida desta instituição. Por isso que Ele fala dos 10 mandamentos da lei de Deus lá no Sinai, quando Ele fala para Moisés, lá no Sinai, Ele coloca esta palavra maravilhosa em forma de conselho e mandamento para filhos, não é? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja bem, o que nós entendemos aqui e estamos aprendendo aqui nesta palavra é que o filho que honra o pai e a mãe, ele tem os seus dias de vida prolongados aqui nesta terra, tem os seus dias de vida aumentados. Amém, igreja? Aleluia. Isso implica dizer que o filho que não honra o pai, que não honra a mãe, tem os seus dias de vida encurtados, diminuídos. Se é para viver 60 anos, talvez vai viver uns 30. Por quê? Porque não respeitou o pai e a mãe, não honrou o pai e a mãe, e os dias de vida são diminuídos na terra. Infelizmente, irmãos, esta é a verdade da palavra de Deus. É duro para se pregar isso, é duro, mas tem que se pregar isso aqui, porque, irmãos queridos, a família é uma instituição de Deus, e Deus quer que a família ela seja abençoada, mas para ela ser abençoada, ela tem que andar por aquilo que a palavra de Deus fala, tem que guardar a palavra do Senhor, tem que andar segundo a palavra de Deus. O filho que quiser ser abençoado nesta vida, nesta terra, tem que obedecer pai e mãe, e não é só obedecer, respeitar. Ah, mas porque o meu pai e a minha mãe é enjoado demais, é porque não sei o quê. Não tem nada disso, você é obrigada. Se você quer a bênção de Deus na sua vida, você é obrigada a respeitar e obedecer pai e mãe. Ou então você não quer a bênção, então não querendo a bênção, você já sabe, ou vem bênção ou vem maldição. Das duas coisas é uma, irmãos, ou vem bênção ou vem maldição. Com Deus não tem meio termo.
para a gente guardar. E olha o tanto, irmãos, que a palavra de Deus é poderosa, que se a gente guardar, a gente tem os anos de vida aumentados. E além dos anos de vida aumentados, ainda vem as bênçãos de Deus pela obediência. Veja que é uma coisa tão maravilhosa, que não é só aqui na terra, é aqui na terra, começa aqui na terra. Se for na obediência, começa aqui na terra e vai chegar lá nos céus. Se for na desobediência, começa aqui na terra e depois vai chegar lá no inferno, irmãos. Porque ou na obediência ou na desobediência, uma das duas coisas, irmãos. Ninguém pode ficar em cima do mundo aqui. Aqui é tudo ou nada, é decisivo, é decisão, é decisão. Aleluia. Você que é filho, você que é filha, você que leva o teu pai e a tua mãe de qualquer jeito, como se fosse um moleque, toma cuidado da sua vida, porque senão você pode perder a sua própria vida por causa dessa desobediência. Sabe por que é isso? Porque quando Deus constituiu a família, Deus colocou o pai, o chefe da família, como representante de Deus naquela família. Se você quiser ver, lê a palavra, lê a Bíblia, descubra isso na Bíblia. Deus colocou o homem, o pai, como chefe, representante de Deus naquela família. Por isso é que o filho que desobedece o pai, ele não pode ser feliz, ele não é feliz. Pode buscar a felicidade, mas não vai encontrar, porque a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia é a mais pura expressão da verdade. Irmãos, eu creio piamente na palavra de Deus. Para mim, o que a Bíblia fala, para mim já está acontecendo, irmãos. A viva e a cores. Aleluia. Olha aqui, mais palavra do Senhor Jesus. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 22, coloca bem aí, meu filho, na tela. Provérbios 23, 22. O nosso irmão Salomão, ele fala isso aqui, ó. Vamos acompanhar aqui na tela. Olha aqui, ó, falando aos filhos: ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Aleluia. Ouve teu pai. Olha aí você, filho, que não ouve teu pai. Olha aí você, filho, que não ouve a tua mãe. Toma cuidado da tua vida, senão você está embaraçado, a tua vida está embaraçada. Ouve a teu pai que te gerou. Aleluia. Não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Não, porque esta velha já está velha, está caduca, não dá mais, ninguém aguenta. Você tem que aguentar. Você que é filho, você que é filha, você tem que aguentar teu pai e tua mãe. E se quiser ser abençoado, ainda tem que aguentar sem se maldizer. Se quiser ser abençoado. Mas se não quer ser abençoado, então aí faça do jeito que você quiser. Irmãos amados, aleluia. Tem mais a palavra de Deus para nós. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele nos instrui, irmãos amados, nos ensina para que a gente viva nessa terra e seja feliz. Aleluia. E seja feliz. Colossenses, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20, Novo Testamento, meu filho, coloca bem aí. Glória a Deus. Colossenses 3 e 20, o apóstolo Paulo agora toma a palavra e ele fala. Aleluia. Olha aqui que Paulo falou: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais,
Quem é que se agrada? Deus, irmãos amados, se agrada quando o filho faz isso aqui, obedece em tudo a vossos pais. Irmãos, ele está agradando ao Senhor. Se ele desobedece a pai e a mãe, ele está desagradando ao Senhor Deus. Por isso é que os seus dias de vida são diminuídos. Por isso é que as bênçãos de Deus não virão sobre a vida dele. Porque na desobediência, irmãos, ninguém é feliz, ninguém é abençoado. Na desobediência Deus não está. Na desobediência quem cai é o capeta, é o diabo, irmãos. E olha que o diabo ele luta muito contra a família na terra. Porque é uma instituição que o diabo só vem existir na terra porque ele não pode dar jeito. Ele luta contra a família. Por isso é que nós temos hoje tantos casamentos desfeitos, tantos casamentos aí que foram acabados, separados. Quantos casais que têm se separado ultimamente, irmãos, na terra? É a luta, é a guerra de Satanás contra os casais que Deus uniu. E a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Mas tem muita gente que não olha para a palavra de Deus. Qualquer coisinha, qualquer descontentamento, qualquer briguinha, qualquer contenda em casa, já quer se separar. Não dá mais para viver com fulano, não dá mais para viver com a fulana, e aí já quer separar. Sabe quem está nesse rodo aí, nesse meio? Satanás. É ele que está. E é o seguinte: se as pessoas não atentarem para a palavra de Deus, para Deus, são enganadas, enroladas, e depois de tudo isso ainda vai parar no inferno. Você pode dizer assim: mas o pastor está pregando muito duro hoje. Hoje é duro mesmo. É duro mesmo. Deus me mandou, foi duro mesmo hoje. É sem piedade mesmo. Quem quiser, irmãos, quem quiser que se cuide, quem quiser que se cuide, Deus. Por que isso? Porque nós estamos vivendo os últimos tempos, irmãos. Pensa que tem muito tempo na frente. Tem muita gente que não, eu vou casar, até saber que estou para voltar, né? Eu vou casar logo, porque senão eu vou morrer sem casar, e eu quero saber se é bom ser casado. Case mesmo. Porque Jesus está aqui muito breve. Quem sabe essa brevidade pode ser até ainda hoje. Ninguém sabe a vida de Jesus. Por isso que todos nós precisamos estar mesmo preparados para este dia, para esse momento da volta do Senhor. Amém? Amém. Então, filhos, vocês aí, filhos, eu não tenho mais meu pai e minha mãe biológicos para me fazer isso aqui, honrar enquanto eles foram vivos, honrei, respeitei, nunca respondi meu pai nem minha mãe, graças a Deus. Eu espero que Deus vai me dar uma vida bem um pouco mais longa. Já estou com 65, graças a Deus, estou caminhando para os meus 66. Eu espero que o Senhor vai me dar muitos anos. A minha esposa foi ter trabalho comigo, porque toda a vida eu respeitei meu pai e minha mãe, obedeci a Deus. A única coisa que eu desobedeci meu pai e minha mãe foi quando eu saí do ministério. Aí eu fui porque eles não queriam, eu fui contra a vontade deles. Aí eu desobedeci, mas nunca respondi meu pai uma palavra sequer, irmãos, de forma nenhuma. Minha mãe, muito pior. Porque minha mãe era mais zancadinha, né? Aquelas coisas, mas era uma bênção de Deus, um coração que se derretia na presença de Deus, e não guardava mágoa de pessoa alguma, ainda que fizesse mal para ela. Minha mãe era assim, era um coração de criança, não é? Era um coração de criança, o coração da minha mãe. Mas todo o tempo da vida que eles viveram, tiveram meu respeito,
obedeci em tudo que pude, até chegar ao ponto que nessa terça eu não pude obedecer, quando Deus me chamou para o ministério, para a obra, quando Deus me chamou para pastorear, aí eu não pude mais obedecer meu pai e minha mãe, nesse sentido. Saí de Jaicó, fui para Floriano, pastorear a igreja do Senhor lá, aí nos anos 94. Certo, meus irmãos, mas graças a Deus, eu espero que o Senhor, isso aqui esteja guardado lá no céu, aleluia, e eu venho colher muitos anos de vida longa, como a palavra de Deus promete para nós, amém? Deu para gravar isso aqui, irmãos? Vós filhos, obedecei tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Coloca outro texto aí na tela, meu filho. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo de número 4, aliás 5, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Agora Paulo fala através de Timóteo, através desta epístola aos Timóteos. Olha aqui, ó. Mas se alguma viúva vier ter filho ou neto, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Amém? Uma outra passagem para a gente poder encerrar, queridos, de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Coloca bem aí. Efésios 6, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra, irmãos: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aleluia. É justo obedecer o pai e a mãe, é justo. E olha aqui, ainda recomenda dizendo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É um mandamento que Deus deu, irmãos. Deus deu com promessa. Você quer que a promessa de Deus se cumpra na tua vida? Faça isso aqui. Honra, respeite, carrega nos braços. Irmãos, o filho que bem souber que ainda tem pai e mãe, se for preciso, carrega nos braços. Agora aquele que não sabe nada, aí espanca, judeia, xinga, maltrata, faz tudo de ruim. Só que aí o peso da mão de Deus vem sobre este filho que assim faz. O peso da mão de Deus vem sobre ele. Amém? Pode esperar. Pode esperar, que vai chegar a hora que Deus vai pesar a mão, e aí não tem que ter jeito, irmãos. Quando a mão de Deus vai, não tem outra mão para socorrer. Não tem socorro. Socorro só de Deus quando o próprio Deus estende a mão dele para socorrer. Fora isso, não tem, né, meus irmãos? Continuando aqui, ó. Continuando. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. De novo, aquilo que Deus falou lá em Êxodo 20:12. Aqui o irmão Paulo, apóstolo Paulo, está falando aqui também em Efésios 6, irmãos amados. Está vendo aí, meus filhos? Querem viver muito tempo na terra? Querem viver bem?
obedece, honra teu pai e tua mãe. Tem muitos filhos que hoje estão arrependidos. Meu Deus, eu podia ter obedecido meu pai e a minha mãe quando era tempo, mas não fez. Não adianta depois do tempo ter passado, arrependimento está te salvando alguma coisa? Não. Arrependimento depois de tudo ter passado, não adianta mais. Agora, só que eu estou falando em tempo hábil para o arrependimento. Eu estou falando em tempo próprio para o arrependimento e para que alguns filhos possam mudar de vida, porque do jeito que você está indo levando a sua vida, teu pai, tua mãe, tua família, desse jeito você não vai chegar no céu. Não, pastor, mas eu estou dentro da igreja. Não faz diferença estar dentro da igreja e fazendo desta forma, respeitando, desobedecendo, fazendo acontecendo. Não faz diferença não. A mesma forma dos que estão lá fora do mundo, infelizmente, nós não temos que dizer a verdade. A diferença que faz é guardar. A diferença é guardar. Se você guarda a palavra, aí faz a diferença. Faz a diferença em tudo. Faz a diferença na vida, como que Deus vai te dar. Faz a diferença nas bênçãos que Deus vai derramar na tua vida. E você vai ser um filho abençoado e próspero. Quem é que não almeja nesta vida ter prosperidade? Mas tem gente que pensa que a prosperidade vem para ele de todo jeito. Do jeito que ele pensa de levar a vida, ele acha que a prosperidade vai vir. Não, irmãos, tem muita gente enganada. E por isso que tem muita gente sofrendo na terra, porque estão enganados dessa forma. Aleluia, Jesus. Continuando o versículo de número 4, olha aí. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Aleluia. Que nada, que doutrina, eu vou lá obedecer doutrina de pai. É como as pessoas dizem lá fora. E alguns crentes mesmo na igreja, nada. A doutrina lá é do pastor, eu não vou obedecer. Doutrina de pastor, não. Pregação de pastor, não vou obedecer. Vai não. Vai chegar um dia que você vai chorar amargamente, vai dizer: meu Deus, eu podia ter obedecido. Eu pensei que era o pastor que estava falando simplesmente, mas é o Senhor. E aí, chega tarde demais esse arrependimento, irmãos. Igreja do Senhor, povo de Deus. Eu sei que eu estou falando aqui para muitos filhos, porque todo mundo aqui é filho. Quem ainda não tem mais pai nem mãe vivo, tudo bem, mas ainda tem no lugar do pai e da mãe, tem alguém. Tem alguém, irmãos, para obedecer no lugar do pai e da mãe. Primeiro, tem Deus, Pai eterno, Pai do céu, Criador dos céus e da terra, que nos cria. E depois de Deus, pastor, quem é? Depois de Deus, estou eu aqui na terra, sou pai de vocês. Por isso que eu estou com o cinturão emendado aqui hoje. Eu sou pai de vocês, até dos velhinhos, Deus entregou para mim pastorear e ensinar, então até dos velhinhos. Até da irmã Emília, cinturão, irmã Emília. Cinturão para dama, irmã Emília. Irmãos queridos, porque a palavra é para todos nós, é para os novos, para os velhos, para todo mundo. A palavra é para mim também. Você está pensando que eu estou livre porque eu estou pregando aqui para vocês? Essa palavra, primeiro, ela está cortando aqui dentro de mim.
Eu só posso falar se eu guardar. Se eu não guardar, eu não posso falar. Por isso que eu tenho testemunho aqui, a minha esposa é prova disso. Eu poderia muito bem falar isso aqui lá longe dela, porque ela foi quem me acompanhou a minha vida desde os 23 anos até hoje. Ela acompanhou toda a minha vida e está acompanhando ainda hoje, graças a Deus. Não é? E ela sabe que o que eu falei aqui com respeito a meu pai e minha mãe é verdade. Por isso que Deus tem me abençoado. Aí tem gente que olha para mim assim e me diz: eu não sei o que acontece com aquele pastor lá. Hoje tem as coisas, obedece, quer ter as coisas da vida, quer ser feliz, abençoado, próspero, obedeça. Obedeça. Eu não sei que mistério é esse, o mistério é esse, é obedecer. Obedecer pai, obedecer mãe, obedecer o seu pastor, tudo isso depois de Deus, claro. Primeiro Deus, aí vem pai, mãe, e depois de pai e mãe, tem o seu pastor na terra para ser, você obedecer, irmãos. Amém? Amém. E o que mais? A doutrina da igreja. Se obedecer também a doutrina da igreja, a igreja ensina assim, 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 então é isso que você vai fazer, é isso que você vai viver na tua vida, obedecer e guardar. Por quê? Porque você é uma pessoa de Deus que está sendo preparada por Deus para ir morar no céu. E eu não posso levar nenhum de vocês para o céu, nem eu mesmo não posso me levar eu mesmo. Se eu obedecer, eu vou, Deus vai me levar. Se eu não obedecer, nada feito também. Irmãos, por isso, povo de Deus, igreja do Senhor, recebam esta palavra em nome de Jesus. É urgente. Isso é urgente, meus irmãos. Faça a prática desta palavra urgente. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa. É uma reflexão, já estou encerrando aqui, mas refletindo aqui. Quem teve seu pai, sua mãe, e não obedeceu, não honrou, não respeitou enquanto viveu, e hoje não tem mais vivo, já morreu. E agora? E agora? Agora é um problema. Sabe, só tem uma solução agora. Sabe qual é a solução? Eu vou dizer para você a solução. Conheça a história do rei Ezequias? Que quando Deus disse para ele colocar a casa em ordem, porque senão ele ia morrer, o que ele fez? Colocou seu rosto na parede e clamou desesperadamente. Tem duas situações: rosto na parede ou rosto no pó, para Deus perdoar esse pecado, porque é um pecado criminoso. Estão entendendo, irmãos? Porque é um pecado criminoso esse pecado aí. Só tem essas duas saídas: rosto na parede, rosto no pó. Aí Deus pode perdoar. Caso contrário, aleluia. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a igreja do Senhor, povo de Deus. Ficamos por aqui.